Ok, então, diz que essa reunião já está sendo gravada, então vamos embora, né? Estudo 27 de Lucas. Gente, espere acabar o Lucas. O estudo que vem vai ser. Eu já estou mexendo nele, Então, fortes emoções. Toda vez que você abre a Bíblia e você é confrontado com alguma coisa, as emoções têm que ser fortes, né? Senão não tem valor nenhum. Então, eu sempre digo que o fator de estudar a Bíblia não tem que ser para você conhecer literatura, tem que ser um estudo de confronto. Cada vez que você abre a Bíblia e a Bíblia não te confrontar em alguma atitude que você tem, seu estudo está caquenga, tá? Capenga, usa a palavra que quiser, porque o grande barato de você estudar é você ser confrontado com uma coisa e mudar. É por isso que a gente vai estudando para crescer. Só para decorar vai ser que nem o Jô Soares, que conhecia a Bíblia de cor, mas, no entanto, nunca estudou da maneira que deveria, né? Tem gente que estuda a Bíblia só para acusar, para poder atacar. Então, isso é com uma outra visão. Nós estamos estudando para crescermos. Então, cada vez que você abre, você não vê que você foi confrontado de alguma coisa, o estudo não foi bem feito. Uma vez eu falei isso numa igreja, falei exatamente isso, e um rapaz levantou e falou assim, mas isso que você está falando não é coerente. Por quê? Porque às vezes você vai ler um livro, um salmo de adoração, uma coisa assim. Então, pois é, então vamos lá, um salmo de adoração. Davi, por exemplo, escreveu em que circunstância? Será que na circunstância que ele estava, eu estaria louvando, agradecendo, ou ia estar murmurando? Então, pronto, já é uma lição. Então, fortaleceu ainda a minha teoria. Estudar a Bíblia e não mudar de comportamento serviu só para passar tempo, tá? E não é esse o nosso objetivo, mas porque o tempo está se encolhendo. E cada dia que passa, a gente descobre uma mais nova, tá? Então, é porque os tempos estão chegando, nós temos que estar preparados para identificar os sinais, certo? Mas com cuidado para identificar os verdadeiros sinais, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, até os eleitos, muitos eleitos vão ser confundidos. Então, eu sempre coloco assim, a Bíblia diz o quê? Porque o fulano teve uma revelação. Vamos ver se é muito diferente. Porque Deus não ia escolher uma pessoa e revelar alguma coisa, tá? E não vai, não vai. Então, se é alguma coisa, alguma novidade, uma visão diferente do que está ali, então você já vai com o pé atrás. Então, eu sempre acho que a Bíblia funciona. De tantos anos que ela foi escrita, ela continua sendo eficaz na sua essência. Não é preciso nada de novo. Deus não ia escolher uma pessoa para dar uma revelação que é totalmente diferente, tá? Então, as pessoas... existem muito mais cristãos no mundo do que tinha há uns anos atrás. Nós vemos culturas onde o cristianismo é perseguido, nós vemos igrejas fortes se consolidando nos países perseguidos. É porque a palavra de Deus está fazendo a diferença. Então, eu quero fazer parte disso. Eu sempre digo que nós estamos escrevendo o último livro da Bíblia, tá? Porque eu acho que é na nossa geração mesmo. Então, vamos lá. Nós estamos no Lucas 12, nós vamos começar, e até eu ia bater o Lucas 11 inteiro, 12 inteiro, mas achei que a gente vai ter que parar nisso aqui, tá? Então vamos lá ver. A primeira pergunta diz o seguinte: qual os dois conselhos que Jesus deu aos seus discípulos? Aqui nós sabemos que aí ele estava falando, encheu de gente em volta, né? Ele tinha entrado na casa lá do fariseu, e o fariseu foi tentar pegar ele em pegadinha, né? Então, aonde ele ia a fama dele, as pessoas começaram a se jantar. Então, aí ele parou e deu dois conselhos. Então, o texto diz o seguinte: posto que miríades de pessoas... Gente, eu só ouvi o meu pai e a Bíblia usar esse termo das miríades. E meu pai dizia, a gente usa para anjo. Quando vai falar um monte de anjos, vocês falar um monte, que parece uma coisa feia, são as miríades. E Jesus fala aqui em miríades, tá? Então, é muitas pessoas que se aglomeravam ao ponto de uns aos outros se atropelarem, tá? Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, e depois foi falar, aquele pessoal, sabe o membro da diretoria, o pessoal que estava ali, a panelinha dele estava mais perto, né? Então ele diz assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. E aí nós vemos muita gente que segue doutrinas de não comer pão com fermento, porque quando Jesus usa muito o exemplo do fermento, que é uma coisa escondidinha aí, que cresce,
que muda a estrutura, então as pessoas acham que é pecado. Eu já vi gente falando que é pecado comer pão e bolo fermentados, tá? Ok, cada um na sua, vamos ver. Então, aí o que ele falou? Cuidado do fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Não é o fermento do pão, ele está falando que é a hipocrisia. Nada há encoberto não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Eu acho que isso é uma, digamos, é uma profecia, é uma constatação. Não há nada encoberto que não seja revelado. Então, sempre a verdade aparece. E nós sabemos, às vezes, aparece um pouco tarde, uma pessoa já morreu, ou uma pessoa não teve tempo de se reconciliar, né? Deus dá chance para todos, mas sempre vai aparecer a verdade. E eu cresci ouvindo minha mãe falando: se fizer alguma coisa errada, um dia vai aparecer. E naquela época, o meu problema maior era varrer e jogar os pozinhos embaixo do tapete. Eu já achava que era um crime hediondo, né? Mas puxa, então, quer dizer, tem alguém que sabe, que é Deus que sabe. Então, isso vai aparecer. Então, o que acontece? Quando a Bíblia diz nada é nada, não pense que você vai enganar alguém por muito tempo, tá? Não vai, um dia vai aparecer. Então, é uma coisa que Jesus fala aqui que é muito, assim, para a gente usar hoje em dia. E oculto que não venha a ser conhecido, tá? Aí ele fala, porque tudo que dissesse às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissesses aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Isso aqui quer dizer o quê? Não adianta você achar que você é super poderoso, consegue fazer e manipular e ninguém vai descobrir, tá? Aqui o próprio Jesus está falando. Tudo vai ser esclarecido. E nós que já temos um pouco mais de 16 anos, nós já vivemos experiências assim, de coisa que você pensou que ninguém nunca ia saber, e aí, de repente, o negócio vem à tona, né? Então, a Bíblia diz exatamente isso. Jesus falando, tá? Ele disse, tudo que tiver oculto vai ser trago à plena luz. E o que você falou no recôndito da sua casa, no interior da sua casa, será proclamado nos eirados, ok? Então, primeira coisa aqui que Jesus está falando. A segunda pergunta diz o quê? A quem devemos temer e por quê? E aí é o versículo 4 e 5 que diz o seguinte: digo-vos, pois. Peraí, só voltando a responder a primeira pergunta, quais são os conselhos que Jesus dá? Não fazer nada oculto e se acautelar do fermento dos fariseus, tá? Essas são as duas coisas. Bom, segunda pergunta: digo-vos, pois. Amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Gente, isso aqui, a pessoa passa batido, não vê a gravidade do que é isso aqui. Então, Jesus está falando aqui, eu tenho a visão, que se fala muito da perseguição, né? Então, o que ele está falando? As pessoas, você tem medo de uma pessoa, ele vai fazer o quê com você? O máximo que vai fazer. Então, se chegar, eu sempre me coloquei numa situação assim, de chegar um pessoal na minha casa e botar uma faca no meu pescoço e falar, você é cristã, se você negar, você está vivo. Se você, desde criança, eu tenho essa sensação de o que eu faço, né? Então, eu conheço a história de um cara que disse que ele falou, não, ele negou, mas porque ele era um evangelista. Ele falou, eu vou negar porque se eu estou vivo, você é evangelista. Ok, ele negou, o cara deixou sair, ele ganhou uma bala nas costas. Então, não adianta, tá? Então, Jesus está falando o quê? Você vai ter medo quando você for perseguido? Então, o importante é você saber até que ponto você está envolvido, até que ponto você tem a sua fé fortificada. Nós moramos em países, os dois países que estão representados aqui, né, que é o Brasil e Estados Unidos, né, nem sei onde a Helena tá, mas tá aí, né, então nós estamos nos países, nós temos liberdade de expressão, nós podemos ter liberdade de culto, então, nós sabemos exatamente o que passa, mas vai lá na China, vai lá no meio dos muçulmanos que estão cortando a cabeça do povo. Então, eu te digo o quê? Até que ponto, se alguém bater na sua porta hoje e disser, vamos pensar sério mesmo, se você acha que vivo você vai ter mais proveito para o reino,
Mas imagine que entrou soldados na sua casa agora e só está pedindo para você negar a Cristo. Até que ponto você não vai tremer, vai pensar nos filhos, vou pensar na situação, eu vou pensar, não, eu acho que eu quero viver mais um pouco. É uma coisa que você tem que pensar mesmo. É muito fácil chegar numa igreja na frente, ai, todo mundo, não, amém, a gente concorda, mas é porque você não se vê nessa situação. Eu quero saber se você tiver uma situação e entrar um pessoal e a proposta é essa, negar a Cristo ou perder a vida. Então, o máximo que essas pessoas vão fazer é o que Jesus está falando. É o quê? Cortar sua vida aqui. Morreu. Mas eu não creio que a vida é só daqui. Uhul! Nós temos a vida eterna. A vida eterna é eterna. Então você tem que pensar aonde você está investindo. É isso que o estudo de hoje vai falar. Eu estou apostando as minhas fichas, eu estou investindo no quê? O que realmente tem valor para mim. Né? Minhocas logo no começo do ano, né? Problema de vocês, curtam suas minhocas. Mas é isso aí. Até que ponto, até onde você consegue ser cristã genuíno, tá? E aí vem aqui a pergunta 3, que diz o seguinte: qual exemplo? Então, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Digo-vos, e deveis a temer. Quem é que pode nos lançar no inferno? É um membro da concorrência, tá? Bom, aí Jesus dá um exemplo em relação ao Pai, é muito comum esse texto, e às vezes as pessoas passam batido, mas ele diz o seguinte: qual é o exemplo que Jesus entra aqui para dar relação ao Pai? O que ele fala? Não se vendem 5 pardais por 2 asses, isso aí é dinheiro, tá? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Então, quer dizer, 2 passarinhos custa 2 centavos? Né? O que é um pássaro? 5 pardais, né? Ele fala de 5 pardais. Quanto que vale? O asse é dinheiro de troca, é porcaria, é centavos. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Oh, meu Deus! Mesmo os pássaros que não têm valor algum, que não têm alma, eles não estão no esquecimento de Deus. Isso quer dizer, nós também não. O nosso Pai se preocupa comigo e com você. E aí vem o versículo 7 diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Gente, olha que coisa isso aqui. Não tenha medo. O resumo é o seguinte: não tenha medo daqueles que vêm atacar contra a sua vida, contra a sua carne, ok? Tema aquele que pode te tirar do lugar do Pai. Aí eu vou te dizer, mas Jesus disse que nenhuma pessoa vai ser jogada fora. Jesus disse mesmo: aquele que vem a mim jamais lançarei fora, mas você pode sair sozinho. Quantas pessoas nós conhecemos que saíram fora porque um problema, houve algum escândalo e saiu fora? Então, nós não valemos muito mais do que 5 pardais? Então, se Deus, o Pai, ele sabe, ele cuida dos pequenos, ele não vai cuidar de você que tem o sangue do filho dele cobrindo? Então, olha que louco. Então, mas isso tem a ver com a pergunta anterior? Sim! Se alguém chegar e fizer uma proposta para mim, o que é? Você é cristã? Você declara o nome de Jesus? Não, eu não vou falar porque eu estou com medo, não sei o quê. O seu Pai, de que está no céu, ele sabe até quantos fios de cabelo você tem. Isso não quer dizer somente que ele sabe, quer dizer que ele cuida. Então, de novo, você não é um RG a mais no universo. Você não é um número, você não é uma estatística, você é um filho de Deus a quem ele ama. E na sua onisciência, ele trata cada um de acordo com o conhecimento. Olha que louco isso, que amor é esse? Vamos lá, pergunta 4. Nesse trecho, temos o resumo dos seus ensinos. Qual é? Vamos ver, olha que legal. Digo-vos ainda: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, que é Jesus, o confessará diante dos anjos. Alguém já foi em algum tribunal? Eu já assisti um julgamento pessoalmente, eu estava lá. Tá? Eu não era acusada, mas estava lá presente. E sabe, na hora que acontece tudo, o que vale não é a verdade, sabia? O que vale é a experiência, a habilidade do advogado.
Se chegou ao ponto de ir para um julgamento, 50% de chance de certo ou errado. Por quê? O que vai valer é o que o advogado vai falar. Como que o advogado vai te defender ou que ele vai te acusar, no caso do promotor. E aqui, o que Jesus fala, aquele que confessa Jesus diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos e Deus, gente. Uhul, que coisa maravilhosa! Então você não é um acidente. Não ache que ninguém cuida de você, Deus está preocupado só com as criancinhas lá na África. Não se preocupe, Deus te ama e Ele tem um projeto de vida para você. Você nasceu no coração do Pai. Tem um louvor que fala assim que Deus sente saudade dos momentos que a gente tem de conversar com ele. Às vezes a gente fica 1, 2 dias sem conversar. Deus tem saudade disso, desse contato com o filho. Então, o que ele está falando? Não tenha medo. Não tenha medo de confessar diante dos homens, porque se você tiver essa coragem, o que Jesus vai fazer? O próprio está dizendo: eu vou testemunhar a favor de vocês diante de Deus. E aí fala, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aí, olha só. Ah, não, mas eu neguei. Eu não neguei. Não, mas estavam perguntando lá, eu fiquei quietinha para ser disfarçada na multidão, que eu não quero criar problema. Negou, filha. Negou. E aqui a palavra é muito forte quanto a isso. Eu sempre digo, o muro não nos cabe mais. Não dá tempo de você ser meio crente. Ah, eu gosto de Jesus nos domingos. Ah, eu faço uma oração na hora de comer e na hora de dormir. Não tem tempo mais para isso. Isso é uma embromação. Os tempos estão chegando de uma forma que as coisas estão muito claras. Você vê as profecias, você estuda o Apocalipse, você olha no jornal, você vê que nunca esteve tão perto quanto isso. Então, não tem mais tempo de você ficar em cima do muro. O muro não nos cabe. Então, você está na hora da gente ter uma postura. Imagine que estamos num país perseguido. Imagine isso e tenta trabalhar com a sua cabeça até que ponto vai. Até que ponto vai a sua fé? E aqui Jesus está falando, o máximo, quem pode jogar vocês no inferno é o inimigo. Mas a vida eterna está lá, garantida. Então, se Jesus, que morreu por mim, pelo meu pecado, estava tudo lá naquela cruz, foi toda a minha maldade, os meus pecados estavam tudo lá, e ele está dizendo que ele vai entrar de advogado na presença de Deus. Por quê? Quando Deus olhar para mim, ele não vê a Kátia, ele vê o sangue do filho dele. E ele sabe o valor que tem isso. Então, você tendo essa consciência, você não vai negar, tá? Então, se a gente fica titubeando às vezes, é complicado. E mais nós que somos mães, né? Porque mãe, assim, filho, tira fora, né? Eu sigo o script. Na hora que chegar filho, tira fora. Eu quero ser café com leite. Mas tem situações assim, tem pessoas que passam por isso, tá? E aí nós vamos na pergunta 5, que diz que é a blasfêmia, que não tem perdão. Esse tema é muito discutido, por quê? Tá? A Bíblia diz, o versículo diz o seguinte: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Então vamos lá ver o que é blasfêmia. O que é blasfêmia? É você atribuir a alguém aquilo que ele não fez. Ou você injuriar por alguma coisa que fez, menosprezar um feito. Então, vou dar um exemplo, tá? Se você acha que o Espírito Santo de Deus não é capaz de, sei lá, agir na vida de uma pessoa e você ficar declarando isso com a sua boca, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Mas também atribuir coisas ao Espírito Santo também é blasfêmia. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos falar, minha vizinha está grávida. Um exemplo, né? E aí eu vejo ela lá com o barrigão e eu quero que ela passe tudo bem. Mas aí eu chego e falo, Deus mandou te dizer que o seu bebê vai ser bênção, Eu só falei coisa boa para ela, porque são as coisas que eu desejo. Mas o Espírito Santo falou para mim? Não, é a minha vontade, não é o Espírito Santo que falou. Então a gente precisa ter muito cuidado para não mesclar a nossa opinião e o nosso desejo com o que o Espírito Santo mandou falar. Primeiro, que o Espírito Santo não se engana. O Espírito Santo é santo.
Ele não se engana, ele não vai confundir o nome de alguém, confundir uma data, não vai. Então, muito cuidado para não blasfemar, atribuindo ao Espírito Santo coisas que ele não fez ou depreciando o que ele fez. Então, Jesus fala: se você proferir uma palavra contra Jesus, isso vai ser perdoado, mas não blasfemar contra o Espírito Santo. E aí nós olhamos, nós já temos mais de 16 anos, todas nós, vamos olhar, fazer um recall, vamos olhar para trás, se em algum momento você blasfemou, tá? E vamos pedir perdão. E vamos entregar, porque diz que Deus joga os pecados perdoados e arrependidos e perdoados no mar do esquecimento, tá? Então vamos ter cuidado quando a gente fala do Espírito Santo. Por exemplo, uma coisa que eu fui aprendendo, eu já tive até uns 15 anos, é que a gente fala da consciência, né? Ai, porque me doeu a consciência. Ai, porque minha consciência... Não é consciência nada, gente. É o Espírito Santo que te falou, não devia ter feito isso. Não, vai para lá. Entendeu? Então, reconhecer a ação do Espírito Santo na nossa vida. Tanto que, quando você começa a cair na vida louca, você para de ouvir. O Espírito Santo parou de falar? Não, mas são tantos barulhos do mundo que você para de escutar a voz dele. Então, precisamos ter cuidado de estar sempre em comunhão. E mesmo assim, Jesus ainda diz que no fim ainda vai ter gente que vai ser enganada, tá? E aí, a pergunta 6 é: qual o conforto que recebemos nesse texto? E eu acho assim muito propício nesse momento. Jesus está falando sobre esse assunto no nosso estudo, tá? Então, o que ele diz assim? Qual o conforto que nós recebemos do texto? Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes que falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Olha a intimidade que nós temos que ter com o Espírito Santo para quando formos levados num tribunal, aqui fala um tribunal, mas às vezes nem é, às vezes é para ser escrachado numa igreja, sei lá, tá? Tem essas duas situações aqui. Quando você for colocado numa situação de aperto, não sei o que fazer, o que aqui Jesus está falando? Vai sem medo, não fique estudando o que você vai falar, porque o Espírito Santo vai te ensinar na mesma hora o que você deve dizer. Gente, isso é um conforto. Isso é um conforto, porque nós sabemos que até nesse momento, que de repente está o cara lá com a faca no meu pescoço, perguntando, ora, está numa situação assim? Ora, uma vez eu ouvi dizer que oração não tem que ter começo e final. Quando fala, né, para estar sempre orando, sempre conversando, nem em qualquer situação. Quando você se habitua a tá dirigindo, conversar com Deus, tá fazendo alguma coisa assim no cotidiano e tá sempre em contato com Deus, você vai estar com o ouvido mais sensível para quando ele falar. Então ele está dizendo aqui, esse é um grande conforto que Jesus nos fala. Não tenha medo quando você for colocado num canto, numa situação, porque o Espírito Santo vai te indicar. Porém, o Espírito Santo pode trabalhar em cima de uma coisa que você não sabe? Pode. Mas ele não vai. Então, você tem que fazer o quê? Conhecer a palavra e as profecias aqui. Você tem que ter as promessas que nós temos para a nossa vida guardada aqui e aqui. Porque na hora oportuna, o Espírito Santo vai fazer você lembrar de uma coisa que você estudou, de uma promessa que você sabe. Então é assim, vai chegar, ai, porque vão pegar e vão me matar, não sei o que, Deus não está nem aí comigo. Não, tá sim, porque Jesus disse que até o número de fio de cabelo na minha cabeça, ele sabe. Então, o que acontece? Aqui é intimidade. Então, nós começamos o estudo falando sobre cima do muro, agora nós estamos falando de intimidade. Qual é o seu nível de intimidade com o Senhor hoje? O que é que das suas atitudes, os pensamentos que você sabe que vieram do Espírito Santo e outros que vieram da novela? Nem sei se o povo ainda existe novela, né? Agora é série, né? Que é mais chique. Então, é muito sério isso. Você ter, eu estou falando de identidade, você saber o que você é e que papel você ocupa. Então, Jesus ele fala: não tenha medo, porque o Espírito Santo, na hora que o bicho pegar, na hora ele vai estar lá e ele vai dizer o que você deve dizer. Que coisa linda e confortante, tá?
E aí você me fala, ai, mas então se não tiver que me matar logo. Filha, vai pro céu, nós já estudamos aqui a morte do crente, né? Deus manda os anjos, você vê Jesus, os anjos vêm te buscar e você dorme. É ruim? Vai chegar a hora de todo mundo. Então, como você prefere? Morrer com Deus ou ficar vivo com o capeta? A situação é essa. É bem assim, tá? Mas Jesus explica o papel dele nas nossas vidas. Essa é a pergunta 7. O que é que ele diz? Nesse ponto, aí ele começa a contar uma parábola. Ele diz o seguinte: um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Aí Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, ele recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Quer dizer, o cara foi lá perguntar, sabe uns conselhos que a gente pede que é para terceirizar a culpa, né? Então, mestre, aí não sei o que nós vamos fazer com a herança. Aí Jesus vem e começa a contar uma parábola que diz o seguinte, na pergunta 8. E lhes proferiu uma palavra dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ah, todo mundo já ouviu isso. Ah, eu estou investindo os meus esforços nos tesouros do céu, tesouro da terra. A gente faz isso. Faz ou não faz? Há pouco tempo atrás morreu uma amada nossa, que era do grupo, inclusive, e ela era nova, o pai queria levar ela de volta, e ela, não, estou fazendo a minha vida aqui. E aí ela comprava bolsas caras e sapatos caros, e ela era uma pessoa espetacular, quem teve o prazer, eu estudei com ela, então eu tive o prazer de conhecer, e no entanto, de um dia por outro, o Senhor levou, e ela falou para o pai foi orar por ela, ela falou: pai, não pede mais para que eu viva, eu já estou pronta, eu quero ir. E tudo aquilo que ela guardou, não estou dizendo que é para você andar feio para a rua, não é isso, tá? Na falta, compre Mary Kay, que você vai ficar bonita. Mas, falando sério, com o que você está se empenhando? Aonde está o seu empenho aqui? Vamos lá para cima do muro. Você está investindo nas coisas daqui? Amanhã chega uma notícia, né? Que algum parente seu está doente e vai morrer. Pronto. Você tem preocupação com outra coisa? É muito comum você ver pessoas muito elegantes nas ruas e nos hospitais e pronto-socorro, gente até de pijama, sabe por quê? Na hora que aparece a necessidade, você não se preocupa em estar, você vai se preocupar, muda o foco, você vai se preocupar na emergência. Então, eu pergunto, a sua vida hoje tá, você está apostando todas as suas fichas aonde? Nos celeiros, onde você vai ter, ou na vida eterna? Ah, na vida eterna, ok. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo nas situações difíceis? Você está enchendo a sua mente com as promessas que você tem para você, tá? E o que é que vale mais? Amanhã pode ser o nosso último dia. E a gente nem sabe, não começou a tremer o Japão ontem, eu estava vendo o vídeo, gente, Japão tremendo tudo lá. Só que eles têm uma estrutura tão boa que não diz que nem morreu ninguém. Mas se a pessoa tem um terremoto aqui, pode acontecer um tsunami, pode acontecer alguma coisa. E chegou o meu dia. Então pode alguém bater no meu carro. Então, aonde está o meu empenho? Aonde está o meu tesouro? Aonde que eu estou investindo a minha vida? Em chegar alguém, botar uma faca no seu pescoço e falar assim: bom, agora, e aí? Nós queremos todos os seus bens? Ou você vai sair por aí, né? Então, é na hora que a gente rever isso mesmo. Que tipo de crente que nós somos, né? E aí Jesus pega e ele vai contar a história que Lucas conta, ele repete o texto de Mateus, muito conhecido,
que Jesus fala dos animais e não sei o quê. Então, Lucas conta, mas ele conta um pouco diferente. O texto diz o seguinte: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela sua vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E aí ele fala, que nós acabamos de falar, né? Do valor dos pardais. Observai os corvos. Aqui não está falando que o corvo é aquele animal lindo, aquele, né? Como é que chama? O pavão, aquela coisa. Está falando corvo. É aquele bicho feio que fica em cima da carniça. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam. E não tem dispensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios do campo, eles não fiam e nem tecem, e contudo eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Tum, 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 tum. Tá? Ai, mas eu tenho que sofrer mesmo, porque eu vou passar. Gente, Deus vai te dar o socorro. Vai aparecer o socorro. Muitas vezes você está numa situação, é para aprender alguma coisa, tá? Mas se você é filho e lavado pelo sangue do Cordeiro, Deus está no controle da sua vida. Você não vai perecer. Hello? E aí ele fala: ora, não andeis por indagar o que havemos de comer ou de beber, e não vos entregueis a inquietações. Isso aqui não é também, estou defendendo os vagabundos, tá? Não é isso. É tudo que tem o seu lugar na vida. Então vamos lá. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que delas necessitais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Se você colocar Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ter até sabedoria e estratégias para ter o seu sustento, tá? É isso aqui que Jesus está falando. E aí ele resume todo esse papo e ele fala: buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas serão acrescentadas. Não temeis, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Escuta bem isso aqui, está falando com você, está falando o seu nome. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu, onde não chega ladrão e nem a traça consome. Porque aonde está o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Então, veja que até para 1º de janeiro são muitas perguntas, né? Aonde você está apostando as suas fichas? E aí nós vamos falar da idolatria e de Deus. O que é o Deus para você? Deus, não necessariamente Deus, o Deus com D minúsculo, é aquilo que ocupa a maior parte do seu dia, dos seus pensamentos. Então eu te digo, o que é que está sendo Deus na sua vida? Porque aonde estiver o seu tesouro, seu coração vai estar lá. Então, você ama seus filhos? Tá certo. Ama seu marido? Ok. Ama sua família? Beleza. Ama sua igreja? Beleza. Tudo certo. Mas imagine que você está numa hora, numa situação e uma faca no seu pescoço. Até que ponto você tem coragem de confessar o nome de Jesus? E sabendo que as coisas foram feitas para nos dar bem-estar, não para você ser escravo das coisas. E aqui nesse país, principalmente, a gente vê muito isso, das pessoas que entram na roda, trabalho, 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 e acabam deixando as coisas de Deus. Então, isso é uma estratégia do inimigo, que é adorar o Deus Mamon, que é o dinheiro. Então, você pode ver que de vez em quando acontece alguma coisa aí, um monte de gente não morre, mas perde os bens. Será que não é Deus mostrando o que é que realmente vale a pena para você? Nós passamos por uma pandemia. Nós ficamos, assim, uns 2 anos. Foi um ano, estou trancada dentro de casa e depois alguma coisa voltou. Vem cá, lembra aí como você descobriu que tem roupa demais, sapato demais, brinco demais. Você começou a ver um monte de coisa que você não usa, você realmente não precisa.
tá? Então, isso foi uma situação que aconteceu no mundo inteiro. Vamos dizer que isso, de repente, é um treinamento. Aonde você está apostando? Nos relacionamentos com as pessoas, no seu relacionamento com o Espírito Santo, sabendo que ele vai te falar as coisas, vai colocar na sua boca as palavras no momento oportuno. Então, você tem que se deixar ser usado, um instrumento. E olha que legal, Deus olhar lá de cima e falar assim: essa é minha garota, essa eu posso usar para ser a resposta da oração de alguém. É isso que nós estamos fazendo aqui. Senão você se convertir, puf, subia, né? Ah, se converteu, foi para o céu. Não. Se você continua aqui, é para você testemunhar. E testemunhar não é necessariamente com discurso. Às vezes é na sua atitude. Então, aonde está o seu coração? O que é o seu Deus hoje? Até que ponto você tem coragem de proclamar o nome de Jesus? Tá? Então, são perguntas que a gente tem que fazer, e eu espero realmente que na semana que vem nós estejamos assim com as baterias recarregadas, porque é isso que a gente tem o hábito de fazer no começo do ano, né? Vamos separar e determinar as diretrizes da sua vida. Então, começa no seguinte: quem é o meu Deus? O que é o meu Deus? E aonde está o meu coração? Então, aí depois disso, que você tiver definido isso na sua cabeça, de verdade, você vai mudar o seu estilo de programa que você assiste, as músicas que você ouve, as novelas e os filmes que você assiste, você vai mudar tudo. Por quê? O seu maior anseio será o quê? Se alimentar e crescer no amor e na graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a nossa vida e volta lá. Olha lá o texto e vê o que é que Deus está falando com você hoje. Aonde que você tem que mexer para ser uma pessoa cada vez melhor. Amém? Beijo grande para vocês.